Salve Maria, Riquelme aqui. Neste vídeo veremos a Santa Missa, no rito de São Paulo VI, parte por parte. Então, demonstrarei aqui a estrutura com que se organiza a missa atualmente. Farei comentários sobre cada uma das partes da missa, com o intuito de que tenhamos uma visão geral sobre esta santíssima celebração. Este é um conteúdo que muitas pessoas pedem o tempo todo, é uma formação muito requisitada, e claro, cabe aqui de antemão avisar que eu não vou esgotar todo o tema, não vou falar tudo o que há para falar sobre a Santa Missa. Veremos aqui o básico do necessário para que você tenha, repito, uma visão geral a respeito da celebração. E tenha em mente também, claro, que em algumas ocasiões essa estrutura muda. É o caso de uma missa com rito do matrimônio, uma missa com rito de ordenação, ou mesmo missas de algumas solenidades, como a Vigília Pascal. O que veremos aqui é a estrutura base, ok? Bom, a primeira coisa que temos que ter em mente é que atualmente a missa é dividida em 4 partes principais. Primeiro, ritos iniciais. Depois, liturgia da palavra. Em seguida, liturgia eucarística. E, enfim, os ritos finais. Pelo menos é isso que se fala em toda e qualquer formação de liturgia, né? Mas a instrução geral do missal, ao comentar as partes da missa, ela divide, talvez pedagogicamente, a liturgia eucarística em 2 partes. Uma é propriamente a liturgia eucarística, com o ofertório e a oração eucarística. A outra é o rito da comunhão. Poderíamos aqui dizer que a liturgia eucarística você tem a Eucaristia, claro, sendo consagrada, sendo feita, né? Mas você tem ela sendo oferecida a Deus como sacrifício perfeitíssimo, a igreja eleva a sua prece a Deus, e no rito da comunhão, você tem a Eucaristia sendo oferecida ao homem, aos fiéis, como sacramento da unidade. Bom, então temos aqui 5 partes: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, em sua segunda acepção, rito da comunhão e ritos finais. Então veja lá o que diz a Instrução Geral do Missal número 46. Os ritos que precedem a liturgia da palavra, isto é, entrada, saudação, rito penitencial, Kyrie, glória e oração coleta, têm o caráter de exórdio, introdução e preparação. A finalidade dos ritos é fazer com que os fiéis, reunindo-se em assembleia, constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Em certas celebrações que se ligam com a missa, de acordo com as normas dos livros litúrgicos, omitem-se os ritos iniciais ou são realizados de um modo próprio. Muito bem, então a missa começa já com a entrada. E a entrada será organizada conforme os princípios gerais dispostos na Instrução Geral do Missal. Mas você já conhece, já deve ter visto isso diversas vezes, né? Numa missa mais solene, turíbulo e naveta, depois cruz, velas ladeando a cruz, coroinhas, demais ministros, por fim o diácono e o sacerdote. E a procissão de entrada é acompanhada do canto de entrada, que tem o caráter introdutório. Então, normalmente, ao menos se espera, será um canto que estará intimamente ligado ao mistério celebrado naquele dia. Então, aquele canto fará menção àquele mistério. Depois da entrada, nós temos, claro, o beijo do altar, a incensação na missa mais solene, mas depois nós temos o que a instrução falou, que é a saudação. Mas aqui eu vou fazer uma adição para que não percamos nenhuma parte essencial. Que adição é essa? A invocação à Trindade.
e saudação, que foi mencionada pela instrução naquele trecho. Claro que em outras partes ela menciona a invocação à Trindade, faz parte do rito da missa. Então, a invocação à Trindade é o sinal da cruz. O padre fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto todos os presentes fazem sobre si o sinal da cruz. Depois a Assembleia responde Amém, aclama Amém. Então temos a saudação com alguma das fórmulas do missal, sendo que a fórmula mais curta, digamos, tradicional é o Senhor esteja convosco, ao qual todos respondem, aclamam, ele está no meio de nós. Interessante notar que para a missa episcopal há uma possibilidade de saudação que é tipicamente apostólica episcopal, que é a paz esteja convosco. E na tradução atual, na terceira edição do nosso missal, a resposta será bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A resposta padrão. Enquanto que na tradução anterior, a resposta era o amor de Cristo nos uniu. Portanto, uma fórmula mais encurtada. Se o seu bispo utilizar a fórmula Pai esteja convosco, você já sabe o que é que deve aclamar. Para as demais formas de saudação, a resposta também é esta: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Somente a saudação o Senhor esteja convosco é que tem como resposta ele está no meio de nós. Muito bem, depois da invocação à Trindade e da saudação, nós temos o ato penitencial. E o ato penitencial tem o caráter de reconhecimento da nossa condição pecadora e da necessidade do perdão, da misericórdia do Pai. Aqui é muito importante dizer, não é para fazer exame de consciência no ato penitencial. O exame de consciência você faz em casa, faz na própria igreja, antes da missa, daí a importância também de chegar mais cedo para rezar e se preparar bem. O ato penitencial é o momento de reconhecer, de levar diante de Deus aquilo que você já refletiu previamente. Deixo isso aqui especificado porque muitas pessoas reclamam que às vezes o ato penitencial é muito curto ou a fórmula utilizada não permite que ela reze e faça exame de consciência ao mesmo tempo. Bom, é porque não é feito para fazer o exame de consciência. Então está aqui esclarecido. E nos domingos, especialmente nos domingos do tempo pascal, o ato penitencial pode ser substituído pelo rito de aspersão da Assembleia, a bênção da água e a aspersão. E o ato penitencial, importante dizer, ele tem 3 formas de ser feito. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar um card aqui em algum canto, mas você só vai assistir depois que terminar esse vídeo aqui sobre as partes da missa. E de antemão aqui eu antecipo. O ato penitencial tem 3 formas. As 2 primeiras é o ato penitencial por si só. A terceira é o ato penitencial unido ao próximo rito, que é o Kyrie eleison. Nas 2 primeiras formas, você tem a assembleia e sacerdote fazendo oração, de pedido de perdão, né? Depois, absolvição. Depois da absolvição, segue o Kyrie. Na terceira forma, o Kyrie é antecipado para dentro do ato penitencial. Aí, neste caso específico, após a absolvição, não se faz novamente o Kyrie eleison. Mas aí você vai ver o vídeo onde eu explico em detalhes o modo de fazer cada fórmula depois que terminar esse vídeo aqui, ok? Então, após o ato penitencial, nós temos o Kyrie eleison, que é o já conhecido Senhor, tende piedade de nós. São 3 invocações. O sacerdote faz Kyrie eleison, a Assembleia aclama Kyrie eleison. Sacerdote, Cristo eleison, Assembleia, Cristo eleison. Sacerdote, Kyrie eleison, Assembleia, Kyrie eleison. Que pode ser cantado também. Tá? Aqui é importante ressaltar. São 3 invocações, 2 de cada, uma do sacerdote e uma da Assembleia. E pode ser cantado, né? Se for cantado com uma melodia gregoriana, que exige mais invocações, o missal permite que se aumente o número de invocações. É o caso, por exemplo, da missa 9, missa com júbilo, que é atribuída às missas da Santíssima Virgem Maria. São 3 invocações de cada, são 3 Kyrie, 3 Christa e 3 Kyrie na melodia. A melodia exige isso pela forma como ela foi construída, é uma melodia tradicional, gregoriana. Aí, neste caso, o missal permite que se aumente
o número de invocações. Agora, se for rezado, ou se usar um canto que é possível adaptar ao número padrão de invocações, aí nesse caso é 2 invocações de cada. Muito bem, após o Kyrie eleison temos o hino de louvor, o Glória, que será cantado ou recitado conforme as rubricas, nos dias em que ele é exigido. É importante ressaltar que o Glória é sim um hino, que é tipicamente feito para ser cantado, né? Majoritariamente ou primariamente feito para ser cantado, mas ele é uma oração que faz parte do ordinário da missa, dessa estrutura fixa que estamos aqui colocando. O que significa que na hora de cantar é necessário manter o texto deste hino. Não se pode cantar uma música que tenha um outro texto. Você não está cantando um hino de louvor na missa. Você está musicalizando um hino que já está disposto, então não pode ser trocado o texto. A melodia tem que se adaptar a ele, ok? E claro, nos dias que normalmente ele é previsto, solenidades, festas e também os domingos, exceto os domingos do Advento e da Quaresma. E após o Glória, nós temos a oração coleta. A oração coleta exprime a índole da celebração. Ela é precedida de um silêncio. O sacerdote diz: oremos, depois faz um silêncio, como que recolhendo as intenções da Assembleia, e depois ele faz o pedido do dia. Essa aqui é a estrutura geral dos ritos iniciais, a primeira parte da missa. Nós temos a entrada, a invocação à Trindade, saudação da Assembleia, uma saudação à Assembleia, ato penitencial, Kyrie eleison, glória e oração coleta. Vamos ver agora a liturgia da palavra. Veja lá o que diz o missal, na instrução geral número 55. A parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas, sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a profissão de fé e a oração universal dos fiéis. Nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação e oferece alimento espiritual. E o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Pelo silêncio e pelos cantos, o povo se apropria dessa palavra de Deus e a ela adere pela profissão de fé. Alimentado por essa palavra, reza na oração universal pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. Bom, estrutura então da liturgia da palavra. Nós temos uma primeira leitura, que será do Antigo ou do Novo Testamento, a depender do tempo. Novo Testamento no tempo pascal e em algumas outras ocasiões. Depois nós temos Salmo responsorial. Depois do Salmo responsorial, nos dias em que é previsto, por exemplo, domingos e solenidades, nós temos uma segunda leitura. Depois, nos dias em que é previsto, são raríssimas ocasiões, nós temos a sequência, Pentecostes, Corpus Christi, Nossa Senhora das Dores. Bom, depois da sequência, a aclamação ao Evangelho. Depois da aclamação ao Evangelho, o Evangelho. Opa, deixa eu apagar aqui. Pronto. Evangelho. Bom, preste atenção nessa estrutura. Normalmente, por exemplo, tempo comum, meio de semana. É uma leitura, salmo, não tem segunda leitura, não tem sequência, vai direto para a aclamação e depois evangelho. Domingo, tem primeira leitura, tem salmo, tem segunda leitura, não tem sequência, tem aclamação, tem evangelho. Domingo de Pentecostes, que é uma ocasião em que a sequência é prevista.
tem tudo isso aqui e coloca aqui a sequência após a segunda leitura e antes da aclamação. Então é sempre importante estar atento ao dia em que se celebra, o que é que está sendo celebrado, que pode não haver mudança nessa estrutura do conjunto de leituras que serão explanadas, desenvolvidas, refletidas pela homilia do sacerdote ou do diácono. Ok? Bom, para este conjunto aqui, veja uma coisa interessante. A Instrução Geral do Missal citou uma parte essencial: o silêncio, que é uma coisa que falta muito, né? Em muitas paróquias. O silêncio não é um erro técnico, por exemplo, dos músicos que esqueceram de colocar uma música naquele momento específico para preencher o espaço. Não é isso. A música tem o lugar dela e o silêncio tem o lugar dele. O silêncio é necessário. Senão a gente fala, reza, reza, reza e não deixa Deus falar com a gente. Então, o que é que a Instrução Geral do Missal diz? Pelo silêncio e pelo canto, as pessoas, os fiéis, se apropriam da palavra. Então, seria muito salutar, por exemplo, que as paróquias colocassem, após cada leitura, silêncio. Então, fez a primeira leitura, tem um momento de silêncio. Depois, o músico vai lá com o instrumento para iniciar o salmo que o cantor vai executar. Terminou o salmo, momento de silêncio. E depois o leitor vai fazer a segunda leitura, se for previsto. Terminou a segunda leitura, silêncio novamente. Entendeu? Após cada parte, pequenos blocos de silêncio para que as pessoas possam refletir sobre aquilo que foi rezado ou cantado naquele momento. Então a música não pode procurar preencher os espaços de silêncio. Ela tem que respeitar os momentos em que o silêncio se faz necessário. Ele tem o lugar dele na celebração. Bom, aí claro, isso vai também do sacerdote que está presidindo a oração, pedir esses momentos, fazer o sinal, o cerimoniário também pode fazer isso, combinar previamente, orientar previamente, sobretudo os leitores, para que se possa ter atenção a este fato. Terminou a homilia, então, nos dizem que é previsto profissão de fé, o credo, que pode ser o símbolo apostólico ou o símbolo niceno-constantinopolitano. E ele, ambos, um ou outro, pode ser tanto recitado como cantado. Bom, ele é feito normalmente em domingos e solenidades, e em algumas outras ocasiões especiais em que se exige ele, conforme as rubricas. Terminou o credo, oração universal. As preces, onde se reza pela igreja, pelo mundo, pela comunidade local. As preces normalmente terão essa estrutura: rezar pela igreja em geral, pelo Papa, pelos padres, pelos bispos, pelo clero, rezar pelos governantes, pelos enfermos, pelos necessitados e também aquelas preces especiais, se houver, para aquela comunidade específica onde a missa está acontecendo. Terminou então a oração universal, você encerra a liturgia da palavra. Eis aqui a estrutura dela: leitura, salmo, leitura, sequência, aclamação, evangelho, homilia, credo, oração universal. Prestando atenção para o fato de que em alguns dias, alguns desses elementos não estarão presentes. Segunda leitura, sequência e credo têm dias específicos para aparecerem. Vamos agora para a liturgia eucarística. Instrução Geral do Missal, número 72. Na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e a ceia pascal, que tornam continuamente presente na Igreja o sacrifício da cruz, quando o sacerdote, representante do Cristo Senhor, realiza aquilo mesmo que o Senhor fez e entregou aos discípulos para que o fizessem em sua memória. Cristo, na verdade, tomou o pão e o cálice, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomai, bebei, este é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Por isso, a Igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística
em partes que correspondem às palavras e gestos de Cristo. Bom, você vai me perdoar aqui o erro de digitação, mas eu corrigi aqui na minha leitura. Vamos lá. Liturgia Eucarística, ou a primeira parte dela, que vem antes do rito da comunhão. Nós temos a preparação dos dons, que é o ofertório, momento em que se leva ao altar a matéria do sacrifício e os objetos necessários para a liturgia eucarística. No ofertório, importante aqui acrescentar, você não oferece somente o dinheiro, né? Preciso colocar também o seu sacrifício espiritual a ser ofertado pelo sacerdote, juntamente com o sacrifício de Cristo na patena. Então, suas intenções, suas labutas, suas felicidades, suas tristezas, seus projetos, seus anseios, ofertar a sua vida ali no altar. Claro, a oferta material também é importante para a manutenção do templo. Depois do ofertório, ou conectado a ele, nós temos a oração sobre as oferendas. E aqui eu vou fazer um comentário que pode gerar insatisfação para alguns, mas que é necessário, que é o quê? Quando inicia essa parte, o sacerdote diz: orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Meu e vosso sacrifício no singular. Por quê? Embora a Assembleia não faça a mesma coisa que o padre faz, cada um celebra ao seu modo, de acordo com o seu estado de vida, é um só e mesmo sacrifício. Sim, é o padre quem oferece o sacrifício de Cristo renovado no altar. Sim, é a Assembleia que oferece, aliás, a Assembleia oferece um sacrifício de louvor. É verdade, são modos distintos, mas é o mesmo e único sacrifício de Cristo ali oferecido. A Assembleia se une ao sacerdote para, pelas mãos dele, oferecer o seu sacrifício de louvor. Se disséssemos que são sacrifícios distintos, então o padre estaria participando ali, renovando, celebrando o sacrifício de Cristo, e a Assembleia estaria completamente desconectada deste ato, celebrando uma outra coisa. E não é fato, né? Não é isso. É uma só celebração, um só ato. Mas, claro, o sacerdote oferece de um modo, a Assembleia oferece de um outro modo, e unindo-se ao sacerdote para poder oferecer. Porque, afinal, sem sacerdote não há Assembleia Eucarística, ok? E por isso, qual é a resposta da Assembleia para o sacerdote? Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Não é receba ó Senhor por tuas mãos. Se você fala receba ó Senhor, você está falando com Deus, se dirigindo diretamente a Deus. Mas não é isso. Você está falando com o sacerdote. É ele quem vai oferecer em nome da Assembleia. Então é receba o Senhor por tuas mãos, sacerdote, este sacrifício. Ok? Atenção a isso aí. Depois da oração sobre as oferendas, nós temos o prefácio. E o Sanctus. O prefácio é a oração de ação de graças que introduz a oração eucarística e agradece a Deus pela obra de salvação ou por um dos seus aspectos, de acordo com o dia, com a festa ou com o tempo celebrado. E ao final do prefácio, o Sanctus, esse hino angélico de louvor e de adoração a Deus que está por se fazer presente ali na oração eucarística. E justamente a oração eucarística é a próxima parte aqui da nossa liturgia. A oração eucarística é o ápice da celebração. Ela constitui uma série de preces de ação de graças, santificação e súplicas, tendo como núcleo, como parte central, a consagração, onde ali o sacerdote aplica sobre a matéria a forma,
e traz diante de nossos olhos o milagre da Santíssima Eucaristia, o pão e o vinho que se tornam corpo e sangue de Cristo. Existem diversas orações eucarísticas disponíveis no missal, e embora as liturgias diárias costumem colocar alguma, porque afinal o editor ele tem que escolher alguma para colocar, né? E embora o próprio missal sugira algumas para dias específicos, o sacerdote tem total liberdade para escolher a oração eucarística que ele acredita ser mais adequada para aquele momento. Claro que nas paróquias que tem o folheto, o jornalzinho, na maior parte das vezes os padres vão preferir seguir o folheto por uma questão prática. As pessoas terão o texto na mão para realizar as aclamações, que são objeto de polêmica. Veja, muitas vezes se confunde a coisa, né? Como o padre está ali rezando de frente para o povo, diante da Assembleia, né? E existem aclamações no missal, no nosso missal brasileiro, para as pessoas poderem, entre aspas, responder aquilo que o sacerdote está fazendo, as pessoas pensam que aquilo ali é uma conversa entre o padre e a Assembleia. Claro que isso é uma confusão. As aclamações, na verdade, não são respostas da Assembleia à oração do padre. Não, são aclamações. É a adesão da Assembleia àquilo que está sendo realizado, àquilo que está sendo rezado. É uma grande discussão que tem, né? Desde a Reforma do Vaticano II, sobre modos de aumentar a participação do povo, a interação do povo, o envolvimento dos fiéis no mistério celebrado, para que eles não fiquem alheios à celebração. Por exemplo, o padre reza na oração eucarística inteira e o fiel fazendo uma outra coisa, rezando um outro devocional. O concílio quis aproximar, né? Então aí surgiu aqui no Brasil, no nosso missal, estas aclamações aprovadas pela Santa Sé como um modo de participação do povo. Veja, normalmente a aclamação parece uma repetição daquilo que o padre falou. Então o padre fez lá uma oração para invocar o Espírito Santo e a Assembleia aclama: enviai o vosso Espírito ao Senhor, ou enviai o vosso Espírito Santo. Uma repetição. Por quê? Porque não é uma resposta ao padre. É uma adesão àquilo que o padre acabou de rezar. A Assembleia coloca o coração, dá a sua adesão àquilo que está sendo realizado no altar. Então o padre está falando com Deus e a Assembleia adere àquilo que está sendo feito. Okay? Talvez por isso Bento XVI tenha sugerido que nos lugares onde não fosse possível celebrar versus Del, se colocasse ali a cruz no centro do altar, entre sacerdote e assembleia, para que todos tivessem um referencial para a oração. O sacerdote não deve, então, rezar a oração eucarística olhando para o povo ou conversando com o povo, porque, afinal, ele não está falando com o povo, né? Claro que isso é polêmico, né? Mas aqui estou falando com sinceridade, clareza e muita honestidade, né? Bom, temos então o rito da comunhão, que é a próxima parte, ou a segunda parte da divisão pedagógica que fizemos da liturgia eucarística. Instrução Geral do Missal, número 80. Sendo a celebração eucarística a ceia pascal, convém que, segundo a ordem do Senhor, o seu corpo e sangue sejam recebidos como alimento espiritual pelos fiéis devidamente preparados. Esta é a finalidade da fração do pão e dos outros ritos preparatórios, pelos quais os fiéis são imediatamente encaminhados à comunhão. Bom, então, após a oração eucarística, nós temos a oração do Senhor, o Pai Nosso. E o Pai Nosso é precedido de uma munição, com a qual o sacerdote convida a Assembleia a rezar, e é sucedido de o embolismo, aquela oração que continua o Pai Nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Oração própria do sacerdote. Como esta oração continua os pedidos do Pai Nosso, desenvolve a oração, o Pai Nosso na missa não tem amém. O amém será dado depois da oração da paz. Eu sei que às vezes a gente pegaria o embalo da oração e acaba falando o amém, né? Mas é importante ter atenção para que isso não aconteça. Bom, depois do Pai Nosso e do seu embolismo, nós temos o rito da paz, que é a oração da paz, feita pelo sacerdote, e, se ele convidar a Assembleia a isto, o gesto de paz entre os presentes.
que é um gesto simples, né? É simplesmente cumprimentar quem está à sua direita e à sua esquerda. Não é necessário sair pela igreja caminhando e perdendo o foco com relação ao que acontece no altar. Mas como no Brasil era muito comum o pessoal sair e virar meio que uma bagunça, né? Em alguns lugares, começou-se o costume de omitir o gesto da paz. Então faz somente a oração da paz e salta o momento do gesto, que afinal é opcional. Então, após o rito da paz, temos a fração do pão. A fração do pão eucarístico, a hóstia, onde o sacerdote parte ali um pedaço e coloca dentro do cálice, fazendo algumas orações em secreta, em voz baixa, em segredo. Depois da fração do pão, ele apresenta a hóstia aos fiéis. E os fiéis fazem o seu ato de humildade. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Depois, comunhão. Começando pela comunhão do sacerdote. Inclusive tem aí acontecido na internet uma certa discussão a respeito da comunhão dos músicos, que os músicos precisam comungar, eles fazem parte da celebração, fazem parte da assembleia dos fiéis, mas o canto de comunhão começa já na comunhão do sacerdote, conforme o missal. Então, se o músico for para a fila de comunhão para comungar logo, para depois cantar, fica aquele espaço de silêncio que não faz parte do rito, né? O rito pede que já na comunhão do sacerdote se inicie o canto de comunhão. Veja, após a comunhão dos fiéis, você tem ali a purificação dos vasos sagrados. E junto da purificação, o silêncio sagrado, que é observado após a comunhão. Então, aqui uma sugestão que já fica. O que seria interessante de fazer? Os músicos começam o canto de comunhão já na comunhão do sacerdote, e quando a fila dos fiéis estiver acabando, eles encerram a música e vão comungar. São os últimos da fila. Daí fica o silêncio sagrado, enquanto o sacerdote faz a purificação dos vasos. Depois deste momento de silêncio, se o sacerdote permitir, pode-se cantar o chamado canto pós-comunhão. Então, o missal fala que se observa o silêncio sagrado, depois que o sacerdote se senta, fez a purificação dos vasos, sentou na cadeira, ou se observa mais um tempo de silêncio, ou se canta um louvor ou algum cântico nesse sentido de agradecer pela comunhão. Então, aqui seria o momento, após ali a purificação dos vasos, ou no final da purificação, o momento do canto de pós-comunhão. E o silêncio sagrado sendo observado aí entre o canto de comunhão e este momento no final ou após a purificação dos vasos. Claro que aí cada sacerdote e grupo de músicos terá que avaliar, discutir e se organizar para ver as possibilidades conforme a realidade paroquial. Após isso, então, temos a oração. Eita, faltou voz. Temos a oração após a comunhão. E com isso, a oração depois da comunhão, encerramos a liturgia eucarística. Então veja que estrutura robusta, né? Ofertório, oração sobre as oferendas, prefácio e sanctus, oração eucarística, Pai Nosso, precedido da munição e sucedido do embolismo, rito da paz, fração do pão, apresentação da hóstia, comunhão do sacerdote, dos fiéis em geral e dos músicos que fazem parte da Assembleia dos Fiéis, purificação dos vasos sagrados e silêncio sagrado, oração após a comunhão. Isso é a liturgia eucarística. Vamos ver agora os ritos finais. Instrução Geral do Missal, número 90. Aos ritos finais pertencem breves comunicações, se forem necessárias, saudação e bênção do sacerdote, que em certos dias e ocasiões é enriquecida e expressa pela oração sobre o povo, ou
por outra fórmula mais solene. Despedida do povo pelo diácono ou pelo sacerdote, para que cada qual retorne às suas boas obras, louvando e bendizendo a Deus. O beijo ao altar pelo sacerdote e diácono, e em seguida a inclinação profunda ao altar pelo sacerdote, o diácono e os outros ministros. Bom, então a primeira parte aqui dos ritos finais, eu até sorri, e eu tenho certeza que você compreende o porquê. Temos as brevíssimas, pequeninas, curtinhas comunicações. Os avisos. Depois dos avisos, bênção, a saudação e a bênção final. A despedida. O ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. E a saída. Vou colocar a saída, né? O beijo, a saudação ao altar e a saída em procissão. Sacerdote, diácono e demais ministros, servidores do altar. A bênção final pode ser a bênção simples, que é só o Senhor esteja convosco, que está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, etc, etc. Ou pode ser enriquecida. Quando há uma oração sobre o povo, é uma oração maior que termina com por Cristo nosso Senhor. Responde amém, aí o padre dá a bênção. Ou a bênção solene, que são aquelas 3 invocações de bênção, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para depois fazer a bênção realmente traçando a cruz sobre o povo. Bom, isso aqui é a estrutura geral da Santa Missa. Quando se fala em missa, você pode pensar nessa arquitetura aqui para entender aonde que você está situado. Você já sabe que a missa tem 4 pilares ou quatro partes centrais, né? São os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais, e cada um deles possui uma estrutura. Então, a entrada, invocação à Trindade, saudação, ato penitencial, Kyrie eleison, se não tiver sido antecipado para o ato penitencial, glória nos dias previstos, oração, coleta. Aí depois temos primeira leitura, salmo, segunda leitura, sequência, conforme foi previsto, aclamação, evangelho, homilia, credo, oração universal, tendo o silêncio respeitado nos momentos em que ele é exigido. Depois, ofertório, oração sobre as oferendas, prefácio e sanctus, oração eucarística, Pai Nosso, rito da paz, fração do pão eucarístico, apresentação da hóstia, comunhão, purificação dos vasos sagrados e silêncio sagrado, oração após a comunhão. Avisos, bênção final, despedida e saída. 2 coisas importantíssimas que o Brasil, em geral, tem dificuldade de observar, pelo menos é o que a gente percebe na extensa maioria das paróquias. A inclinação de cabeça por parte dos fiéis é um tema polêmico, há muita discussão, né? Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo que eu já fiz sobre isso, sobre inclinação de cabeça, a norma, a explicação da norma e os momentos exatos em que os fiéis devem fazer a inclinação para os nomes santos. E também no credo, além da inclinação para o nome de Jesus, início do credo, você tem a inclinação de corpo para o mistério da encarnação. Então, enquanto você reza no símbolo apostólico, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Enquanto você reza esse trecho, o seu corpo permanece inclinado para a frente. No símbolo niceno, constantinopolitano, se encarnou pelo poder do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Durante esse trecho, corpo inclinado, com exceção da solenidade da Anunciação do Senhor e o Natal. Nessas 2 ocasiões, ao invés de inclinar o corpo, você se ajoelha. Todos na igreja se ajoelham para rezar essa parte. É uma honra dada pela igreja a um mistério tão nobre e tão necessário para a nossa salvação, que foi a encarnação de nosso Senhor. Ok? Bom, repetindo mais uma vez, vou deixar na tela final o vídeo sobre a inclinação de cabeça, então corre lá para conferir. Gostou aqui desse vídeo? Eu sei que foi simples, um pouco atropelado pela minha péssima dicção,
Não esgotei o tema, né? Há muita coisa a se falar sobre a missa. Há outras formas de missa, por exemplo, missa de matrimônio, que adicionam aqui na estrutura alguns ritos diferentes que fazem parte do matrimônio. Ordenação tem diferença, dedicação de igreja tem diferença. Então, claro que aqui foi só a estrutura básica que você já deve conhecer no dia a dia da paróquia. Tenho certeza que esse vídeo valeu a sua inscrição e o seu like aqui embaixo. E deixe aí nos comentários se você tiver alguma pergunta, ou, claro, se eu esqueci de algo muito importante ou me equivoquei sobre algo muito importante. É sempre necessário, né, que a verdade venha à tona, que possamos falar às claras para que não haja dúvida e nem erro nas nossas comunidades. Bem? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.